Antes de que este vídeo llegue ao primeiro minuto, quero pedir-te que penses em algo. Houve algum momento em tua vida em el que um animal apareceu de forma completamente inesperada, justo quando mais lo necessitabas, em um instante de dolor, de dúvida, de profunda soledade, quando sentias que Deus se havia olvidado de ti e que o mundo seguia girando sem notar que tu estavas detenido, com o peso do mundo sobre os ombros. Talvez lo descartaste como uma coincidência. Seguiste com tu dia, seguiste cargando tu peso, e esse momento foi quedando atrás, junto com tantas outras coisas que a vida empuja debaixo de la alfombra. Pero algo dentro de ti se quedou com esse instante. Algo que não era exatamente um pensamento, algo mais profundo que isso, sentiu que não era simplesmente um animal passando por allí. Que havia um peso nesse momento que tu razão não sabia nombrar, pero que tu coração reconheceu de imediato. Se isso já te ocorrido, o que vou compartilhar aqui vai cambiar por completo a forma em que interpretas esse momento. E se nunca te ha passado, depois deste vídeo começarás a ver a criação a tu alrededor de uma maneira que nunca antes havias visto. Existem 3 animais específicos que aparecem quando um anjo está cerca. 3 animais que a tradição católica, os escritos de los santos e o testemunho de miles de pessoas a lo largo de la história de la igreja identificam como señales de la presença celestial. Não é superstição, não é uma moda espiritual. São señales que Deus usa a través de sua criação para comunicar-se com seus filhos em los momentos em que mais necessitam recordar que não estão solos. Se este tipo de conteúdo toca algo dentro de ti, deja tu like agora e suscríbete ao canal. Isso ajuda muito a que este mensagem chegue às pessoas que necessitam escuchá-lo. E ativa a campanita para não perder os próximos vídeos. Antes de entrar em los 3 animais, necessitas entender o fundamento de todo o que vamos falar aqui. Deus utiliza toda a criação para comunicar-se com seus filhos. O Salmo 19 afirma com claridade que os cielos proclamam a glória de Deus e que o firmamento anuncia a obra de suas manos. Toda a criação é um linguagem que a maioria de los seres humanos modernos ha deixado de saber ler, porque o ritmo de la vida e o ruído do mundo han cubierto los oídos que poderiam escuchar, pero los santos sabiam leerlo com uma naturalidade que nasce de la intimidade com Deus. Quando São Francisco de Assis hablava com os pájaros, não estava perdendo a razão, estava reconhecendo nas criaturas a voz do Criador. O próprio Jesus utilizou os animais para ensinar, a paloma para representar ao Espírito Santo, o cordeiro para descrever-se a si mesmo, as aves do cielo para explicar a providência do Padre. Necessito deixar algo absolutamente claro antes de continuar. Não estamos falando de adorar animais nem de atribuir-lhes nenhum poder próprio. La superstição diz que o animal tem poder em si mesmo. La fé diz que Deus tem poder e que a vezes em sua bondade elige usar al animal como instrumento de uma comunicação amorosa com seus filhos, como usou uma zarza ardiente com Moisés, como usou uma paloma para señalar a Cristo no bautismo, como usou el asno de Balaam para dizer-lhe que o próprio profeta não queria escuchar. E há uma verdade e fé que deve dizer-se antes que todo. Cada um de nós tem um ángel de la guarda. Não é uma metáfora, não é um linguagem poético para niños pequenos. É uma verdade dogmática de la fé católica, afirmada por el próprio Jesus no Evangelho de Mateus. Sus ángeles ven continuamente el rostro del Padre Celestial. Esse ángel trabalha, intercede, protege. Quando Deus lo permite, se hace presente de maneira sutil e precisas para recordar-te que não estás solo. Uma de las formas em que esto sucede é precisamente através de los animales que veremos agora. E o primeiro animal é a mariposa blanca. Há algumas semanas vino a ver-me uma mulher maior. Lloraba, pero não era um llanto de tristeza comum, era o llanto de alguém que acaba de receber algo demasiado hermoso para contenerlo dentro del pecho. Havia perdido a seu hijo em um acidente, meses sumergida em uma depressão tão profunda que já não queria seguir vivendo. Havia pedido a Deus que se la llevara também, e uma tarde sentada no pátio, chorando em silêncio, apareceu uma mariposa blanca que se posou em sua mano e se quedou allí, completamente quieta durante 10 minutos inteiros, sem mover-se. E mientras estava allí, sobre essa mano que tanto havia chorado, aquela mulher sentiu algo que não havia sentido em meses, uma paz que não venia de ella, uma certeza de que seu hijo estava bem, uma presença que consolava sem necessidade de uma sola palavra. La mariposa blanca é um dos signos mais antigos e documentados de la presença angélica em la história de la Iglesia. O motivo está em la metamorfosis. La mariposa atraviesa 3 etapas que são imagem perfeita do mistério central do cristianismo.
la oruga pegada a la tierra, el capullo como muerte aparente e la mariposa que emerge com alas completamente transformada em algo que antes não existia. San Agustín escreveu que la mariposa es imagem del alma cristiana liberada que vuela hacia la luz divina después de haber pasado por la oscuridad. En el arte cristiano medieval, las mariposas aparecem constantemente ao redor de los santos e em las representações de la resurrección. Santa Teresa de Ávila descreveu que em momentos de oração profunda apareciam mariposas em su celda incluso com as ventanas cerradas. Ela las interpretava como confirmações de que lo que vivia em oração era completamente real e no produto de la imaginação. Como saber se é uma señal ou simplesmente uma mariposa? O discernimento espiritual utiliza critérios concretos. É o momento em que aparece. Se é em um instante de oração ou de necessidade muito intensa, já é um indicador importante. É o comportamento inusual. Se acerca sem medo e permanece mais tempo do normal. E, sobretudo, o efeito interior. Se depois do encontro sientes uma paz que antes não estava, um consuelo que não generaste tu. Esse é o critério mais confiável. La paz que o mundo não pode dar. Essa frase do Evangelho de Juan é a firma del cielo. Agora é o segundo animal, la paloma. Aqui entramos em um terreno profundamente sagrado. La paloma não é um animal qualquer em la fé católica. É o único animal que a Sagrada Escritura utiliza como forma visível do Espírito Santo no de um anjo, sino do próprio Espírito Santo. E no bautismo de Jesus no rio Jordão, o Espírito de Deus descendiu sobre ele em forma de paloma. Isso significa que quando Deus quis fazer visível ao Espírito Santo em um momento mais importante da história da salvação, eligiu a forma de uma paloma branca. E no livro del Gênesis, quando terminou o dilúvio, foi uma paloma la que trajo la señal, la rama de olivo en el pico, la paz que regresa, la possibilidade de começar de novo lo que havia sido destruído. La paloma lleva em su simbolismo toda a história de la salvação. En la vida de los santos este simbolismo se manifesta de maneiras que nenhuma explicação puramente natural logra abarcar. Quando murió San Benito, sus discípulos que rezaban en la capilla vieron una paloma blanca salir volando del lugar donde estaba su cuerpo en dirección al cielo. Todos lo comprendieron al mismo tiempo, sin que nadie tuviera que explicarlo. Com Santa Escolástica, hermana de San Benito, ocurrió lo mismo. Este patrão aparece em dezenas de santos documentados por la Iglesia a lo largo de los siglos. La paloma en el momento de la muerte como señal de la presencia angélica que acompaña el alma en su paso hacia Dios. Fui testigo personal de algo assim. Hace algunos años celebraba el matrimonio de una pareja joven y muy devota. En el momento exacto en que pronunciaba las palabras que los declaraban marido y mujer, una paloma blanca entró volando por la puerta abierta de la iglesia, dio 3 vueltas lentas sobre ellos y se fue. Todos los presentes lo vieron. No había palomas en los alrededores. No había explicación de cómo llegó ni de por dónde salió. La novia me dijo después, con los ojos llenos de lágrimas, Padre, ese fue el sello del cielo sobre nuestro matrimonio. Ese matrimonio ya tiene muchos años, ha atravesado pruebas difíciles, como toda unión humana, pero cada vez que la dificultad aumentaba, aquella mujer recordaba la paloma y decía, Dios estuvo allí, Él no nos va a abandonar ahora. Eso es lo que hace una señal del cielo cuando se recibe con fe. No resuelve los problemas, pero dá la certeza que sostiene cuando los problemas llegan. E o terceiro animal é o colibri. Este é o que mais me ha marcado personalmente a lo largo de todo o meu ministério. Não porque seja o mais espectacular de los 3, sino porque é algo en el colibri que captura um aspecto do carácter de Deus que os outros animais não logram expressar de la misma maneira. El colibri parece desafiar as leis de la naturaleza visível. Sus alas se mueven tan rápido que são praticamente invisíveis a simple vista. Puede quedarse suspendido en el aire en un punto fijo, como si el tiempo a su alrededor se detuviera. Vuela en cualquier dirección con una libertad que ningún otro pájaro posee, y encuentra el néctar dulce en las flores más pequeñas, en los lugares más improbables, en rincones que la mayoría de las otras aves ni siquiera observa. En la espiritualidad católica, el colibrí representa la rapidez con la que Dios responde a la oración sincera. La alegria del Espírito Santo que se mueve com uma liberdade sem limites e la capacidade de encontrar a graça de Deus incluso em las circunstâncias mais áridas e amargas de la vida. Santa Rosa de Lima, patrona de América Latina, tinha uma devoção especial por estas aves
E no jardim donde passava largas horas em oração, se acercavam sem medo e incluso chegavam a posar-se em suas manos. Ela los chamava mensageiros de Deus, no com um tono poético, sino com a seriedade de quem descreve algo que veia com seus próprios olhos. É o caso que mais me impactou, lo presenciei num hospital. Acompanhava uma mulher anciana em estado terminal, uma mulher que havia dedicado toda a sua vida ao serviço de Deus, que se havia confessado que havia recebido a unção de los enfermos, pero o medo não desaparecia, tinha medo de morir. E esse medo pesava sobre ela com uma força que nem sequer a oração lograva aliviar por completo nesse momento. Um dia cheguei à sua habitação e la encontrei transformada, radiante, com uma sonrisa que não estava allí el dia anterior, sem o medo que havia durado semanas. Me contou que aquela manhã havia estado chorando, pedindo-lhe a Deus solo uma coisa, uma sola señal de que ela estava esperando ao outro lado. E nesse momento um colibri apareceu em la ventana de sua habitação, quinto piso de um hospital, sem flores, sem jardim, sem nenhuma razão natural para que esse pájaro estivesse allí. Pero permaneceu suspendido frente à ventana, mirando diretamente hacia ella durante vários minutos, sem ir-se. Murió 3 dias depois, pero murió com uma sonrisa e sem medo. Me dijo antes de partir: Padre, esse pajarito não vino solo, vino com alguém, e esse alguém se quedou comigo. Isso é o anjo de la guarda haciendo-se presente no momento em que mais se necessitava, no de forma espectacular, no com fuego ni visiones extraordinárias, com um pequeno pájaro suspendido en el aire frente a uma ventana de hospital, hasta que o coração que necessitava consuelo recibió lo que necessitava. Quero terminar hablando no de los animales, sino de lo que los animales señalan. La mariposa, la paloma e o colibrí no são o ponto central de todo lo que hemos visto aqui. O ponto são los ángeles. Tu ángel de la guarda não é uma imagem decorativa para niños pequenos. É uma persona sem corpo físico, pero com inteligência, vontade e uma missão específica que é exatamente la tuya. Foi asignado a ti desde o momento de tu concepção, ha estado contigo em cada momento de tu vida, em los mejores e em los peores, em los que recuerdas e em los que has olvidado. Ha estado contigo em los accidentes de los que saliste sem entender como. En las tentações que superaste sem saber de onde sacaste la fuerza. En los buenos pensamentos que apareceram no momento preciso quando todo indicava que ibas a tomar la decisão equivocada. Isso não foi coincidência, foi tu ángel trabalhando de forma discreta, sem hacer-se notar, cumprindo a missão que recebeu. Jesus dijo com total claridade no Evangelho de Mateus: Mirad que não desprecieis a ninguno de estos pequenos, porque os digo que sus ángeles en el cielo veem continuamente o rosto de mi Padre Celestial. Sus ángeles veem continuamente o rosto do Padre, isso significa que tu ángel está em comunicação direta e permanente com Deus mientras te acompanha, está intercediendo por ti neste momento, está apresentando tu vida ante Deus mientras la vives. ¿Tienes alguma relação consciente com Ele? Essa é a pergunta que quero deixar-te hoje, não como reproche, como invitação. A maioria de los católicos aprendió a oração al ángel de la guarda quando eram niños e em algum momento deixaram de rezá-la porque parecia algo que quedou atrás junto com a infância. Pero essa oração não é infantil, é uma das mais serias do caminho espiritual cristiano. É uma invitação direta a tu ángel para que essa companhia que sempre ha estado allí se vuelva consciente para ti. E quando esta oração se hace de verdade, com a consciência de que há alguém que la recebe, algo cambia de uma maneira difícil de descrever, pero fácil de sentir. Os momentos difíceis adquirem uma presença que antes não era reconhecida. E las señales, las mariposas, las palomas, los colibríes que aparecem nos momentos precisos começam a entender-se corretamente. Porque a clave de todo lo que hemos dicho hoje não é aprender a identificar señales. É desarrollar os ouídos espirituales para escuchar a quem las envia. Las señales não são el destino, são el camino. São el dedo que señala a luna, e seria um erro quedar-se mirando o dedo. La mariposa que consolou a la madre que perdeu a su hijo não era o consuelo em si. Era a forma em que o cielo hacía tangível um consuelo que já estava obrando ali. El amor de Deus que não havia abandonado a essa mulher ni um solo segundo. Las señales del cielo no traem la gracia, revelam la gracia que já estava actuando em silêncio. E quando isto se compreende de verdade, a relação com toda a criação cambia por completo. Deixa de ser um conjunto de objetos mudos e se convierte em um linguagem vivo que habla constantemente de seu Criador, a quem sabe escuchá-lo.
São Francisco de Assis vivia dentro de este linguagem com uma naturalidade que parecia loucura para quem lo veía desde fuera, pero que em realidade era a forma mais profunda de lucidez que alguém pode alcançar. Para ele, cada criatura era uma letra em el livro de Deus. Não era sentimentalismo, era teologia vivida com todo o corpo e toda a alma. Esta semana, quando salgas a la calle, quando estés em tu jardim, quando mires por la ventana, hazlo de uma maneira diferente. No com la ansiedade quem necessita señales para creer, sino com la calma de quem já sabe que é amado e que não está solo. E se aparece uma mariposa blanca quando não la esperabas, ou uma paloma que se comporta de uma maneira que não puedes explicar, ou um colibri que se queda suspendido frente a ti mais tempo de lo normal, não lo descartes. Quédate um momento nesse encontro. Deixa que tu coração lo reciba. E luego di simplesmente gracias, te estou escuchando, sé que estás aqui. Isso é suficiente. La graça não necessita grandes palavras, necessita corazones abertos. Senhor, neste momento há pessoas que recuerdam algum encontro com um animal que em su momento não superam interpretar, um momento em que o cielo habló e elas escucharam sem reconhecê-lo. Que hoje puedan volver a esse recuerdo e recebê-lo de uma maneira nova, com a certeza de que não foi coincidência, com a paz de saber que nesse momento não estavam solas, que nunca lo estiveram, que em cada segundo de suas vidas hubo alguém a su lado, apresentando su nome ante ti, que a mariposa, a paloma e o colibri sigam sendo lo que sempre foram, é o dedo que señala a luna, e que a luna finalmente lo sea todo. Amém? Se este video tocou algo dentro de ti, compártelo com alguém que agora mesmo esteja hundido, sem ver salida, sentindo-se completamente solo. Pode ser exatamente o mensagem que essa pessoa necessita hoje. Deixa tu like, suscríbete ao canal e ativa as notificações e escreve nos comentários se já viviste um destes encontros. Estou leyendo todo. Que Deus te bendiga a ti e a todos os que llevas en el coração.